Mas eu quero te convidar nessa manhã para que, além de não perder a nossa vontade de estudar a palavra de Deus, eu também quero te convidar para que nós possamos continuar aprendendo aquilo que nós temos visto já no Sermão do Monte. Nós temos já, acho que foi mais de um ano já. Mais de um ano, né? Não chegou um ano? Nossa, eu jurava. Jurava que já era um ano já. Mas quase um ano, uns bons meses aí, nós já estamos ministrando sobre o Sermão do Monte, versículo a versículo, perícope a perícope, né? Parte por parte, para que nós possamos entender um pouco melhor o que o Senhor Jesus, de fato, nos ensinou na sua palavra. Então, eu queria te convidar para continuarmos fazendo isso hoje, em Mateus, capítulo 7, por gentileza, abra sua Bíblia lá, Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler nessa semana, nós vamos nos deter nos versos 15 até o versículo de número 20. Então, por gentileza, abra lá Mateus, capítulo 7, versos de 15 a 20. Fica à vontade, chefe. Não entendi. Mateus 7, 15 a 20. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça um instante, vamos conversar com Deus, pedir que Ele ilumine o nosso coração, para que possamos entender a sua palavra e vivenciá-la nas nossas vidas. Ó Deus querido, nós te louvamos. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor de fato é um Deus maravilhoso, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado profundamente a respeito da Sua palavra e das coisas do reino do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o ensino do Senhor é de fato presente nas nossas vidas, e nós somos extremamente desejosos e carentes, Deus, de continuarmos aprendendo do Senhor. Ministra a Tua palavra no nosso coração, fala conosco, abre o nosso coração e os ouvidos do nosso coração para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para que possamos sair daqui praticando aquilo que o Senhor nos ensina. E mais do que isso, que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra, nascidos de novo, encontrados pelo Senhor Jesus, resgatados, redimidos, justificados pela fé no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, derrama de graça sobre nós, fala conosco, Deus, porque nós precisamos muito ouvir a Sua voz, nós carecemos muito de aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Deus. Os tempos não são bons, os tempos são maus, as nossas vidas são cheias de muita dor, muito sofrimento, muitos momentos alegres e agradáveis também, mas nos momentos difíceis muitas vezes nós não sabemos lidar. E nós precisamos muito do Senhor, precisamos ouvir a Sua voz, precisamos aprender a honrar, adorar e louvar o Seu nome na beleza da Sua santidade. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, usa a Sua palavra nessa noite, Deus usa a minha vida apesar de mim e realmente fala conosco, nos direciona para o centro da Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Querido, desculpa, nem deu para dar certo antes de virar, né? Diga. Só para avisar aqueles que quiserem participar com perguntas, o Bernardo está com o microfone lá e ele vai higienizar e passar para cada um de vocês, basta levantar a mão. Se você está acompanhando a gente pela internet também, você pode participar pelo chat, que eu vou facilitar aqui a sua pergunta e passar para o Heavy. Isso, muito importante, a gente gosta de participação. Perguntas polêmicas, inclusive. Onde é que eu estava? Sim. Irmãos, nós, nesse texto, algo muito particular acontece.
Você vai perceber, ou se você tem acompanhado as últimas aulas, você está percebendo que nós estamos tratando de um texto agora no capítulo 7, ou melhor, de um texto não, né, de uma parte da mensagem de Jesus que fala a respeito de coisas um pouco mais práticas. Nós começamos a ver lá no capítulo 7, no comecinho, que o Senhor Jesus fala sobre o julgamento, que nós não devemos julgar levianamente, com base nas nossas leis, na nossa própria justiça, mas que o motivo do nosso julgamento deve ser a vontade e a justiça do próprio Deus. Nós também vimos que o Senhor nos dá algumas lições práticas a respeito daquilo que nós devemos realmente pedir ao Senhor, que deve estar no nosso coração como vontade do que nós temos pedido ao Senhor, e mais do que simplesmente o que nós devemos pedir, mas como, para quem e quando nós devemos pedir, isso é muito importante. Depois, nós vimos um pouquinho sobre os dois caminhos. Nós vimos que existe, na verdade, dois caminhos. A gente fala que tem dois caminhos, mas na verdade só existe um, né? O caminho largo não é bem um caminho, até pelo lugar que ele leva, né? Ele leva para a perdição, então ninguém quer trilhar o caminho da perdição. Se você quer trilhar o caminho da perdição, vamos ter que conversar no gabinete essa semana, porque tem alguma coisa meio estranha aí. Mas, no geral, todo mundo quer ir para o caminho que leva ao Senhor Jesus, que leva ao reino de Deus, né? E para isso nós precisamos, então, trilhar um caminho estreito, um caminho apertado, curto, um caminho que não permite que a gente possa aí ficar zigue-zagueando, né, pelo mundo, pelos lugares aí. É importante a gente seguir numa linha reta nesse caminho. É importante sabermos também que nesse caminho só somos guiados pelo Senhor Jesus, né? Ninguém pode encontrar esse caminho por livre e espontânea vontade. É o Senhor Jesus que nos apresenta esse caminho e nos guia por ele também. E aí, então, nós chegamos nesse texto dessa semana, que vai falar algumas coisas a respeito sobre as árvores, né? Você vai se lembrar, os mais chegados à internet vai se lembrar, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Quem lembra desse meme, dessa brincadeira que foi feita há algum tempo atrás, vai se lembrar aí, se identificar com esse texto. O Senhor Jesus vai começar falando para nós sobre uma realidade muito complicada. Ele vai nos falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos e ensinamentos. Por que o Senhor Jesus está alertando o seu povo, está nos alertando a respeito disso? E por que ele estava alertando aquele povo daquela época a respeito disso? Muito simples. Porque naquela época existia um número excepcional, grandioso, de pessoas que se colocavam, que se posicionavam, que diziam que elas eram o Messias. Elas eram os salvadores que vinham salvar o povo de Deus, ou da opressão do Estado romano, da escravidão do Estado romano, ou vinham salvar de alguma outra coisa, né? De doenças, enfermidades, pobreza, enfim, qualquer coisa do tipo, né? Demônios, espíritos maus, qualquer coisa assim. No entanto, nós bem sabemos que o único Salvador, o único Messias, e que não vem nos livrar de qualquer escravidão, a não ser a escravidão do pecado, né? O Senhor Jesus não veio para destruir o Estado, não veio para modificar o Estado, não veio para nada disso, não veio para trazer ideologias, nada disso. O Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Né? O jugo do pecado foi removido de nós e transportado para Ele na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou, graças a Deus por isso. E ao ressuscitar, então, Ele vence o pecado, o véu é rasgado de cima a baixo, e nós, então, podemos hoje desfrutar do que nós estamos desfrutando aqui, da presença de Deus. Nós podemos nos achegar ao Senhor, e além de nos achegarmos ao Senhor, nós podemos aproveitar das benesses que Ele conquistou na cruz do Calvário a respeito do seu reino. Nós podemos desfrutar da sua palavra que Ele nos deixou escrita. Nós podemos desfrutar de intimidade com Deus, orando e tendo esse livre acesso ao Senhor, que foi conquistado também pelo Senhor Jesus. Nós podemos desfrutar da salvação, nós podemos nos achegar ao Senhor, nós podemos, como foi pregado hoje de manhã, nós podemos nos achegar obedecendo à ordem de Deus e beber da água viva que é o próprio Senhor Jesus, o pão da vida que é o próprio Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos alerta, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que ensinam falsos ensinamentos para vocês, cuidado com eles. O Senhor Jesus, de maneira nenhuma, ele se coloca aqui como o Messias, né? Ele faz um comparativo, ele não faz isso, ele não coloca, olha, eu sou o Messias, então cuidado com os outros que não são.
ele simplesmente alerta para esses falsos ensinos, porque eles eram contrários à palavra de Deus, que já existia, a lei de Moisés, dos profetas, que já existia. Eles eram contrários a essa lei, e por isso o Senhor Jesus estava os alertando, sem precisar colocar-se como o Messias de fato, até porque o Senhor Jesus não precisa dizer que ele é o Messias, né? Nós o reconhecemos. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Ninguém precisa olhar para a ovelha e dizer, olha, aquele lá é o seu pastor. A própria ovelha reconhece a voz do pastor. Então o Senhor Jesus não precisa ficar se defendendo, não precisa ficar na teologia nós usamos o termo apologia, né, para defender a fé ou algo do tipo. Então o Senhor Jesus não precisa se defender. As ovelhas ouvem a voz do chamado do pastor e ouvem e seguem. Então é coisa muito simples. Mas o Senhor Jesus precisa nos alertar. Agora, é verdade que naquela época existiam muitos falsos profetas, muitos falsos messias. No entanto, eu e você sabemos que essa realidade não está muito distante de nós. Isso não acontecia somente na época de Jesus, não é verdade? Se nós olharmos hoje, a gente nem precisa sair muito, né? A internet está aí para quem quiser olhar, né? Se nós olharmos para a internet, nós vamos ver o tanto de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos ou falsos ensinos, falsas doutrinas que são pregadas hoje aí livre e espontaneamente. Nós sabemos disso. E não precisa nem nós irmos tão longe assim, porque não é incomum, não é verdade? Não é incomum que nós encontremos pessoas dentro do nosso meio presbiteriano pregando falsas doutrinas. Isso é muito triste. Muito triste. E por que isso acontece? Por que existe essa realidade cruel? Porque muitas vezes, como eu falei no comecinho, né, alertando para nós que conforme o tempo passa, nós vamos abrindo mão da escola dominical, nós deixamos de aprender a palavra com profundidade, a gente acha que conhecer o Senhor Jesus já está bom ali, né? Eu já sei que eu sou salvo, então está tudo certo, eu até oro, eu até leio a Bíblia todo dia, mas não me aprofundo, eu até venho à igreja. Mas se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e os heavies que estão aqui vão concordar comigo, nem mesmo nós três juntos conseguimos saber tudo sobre a palavra de Deus. É por isso que a nossa vida é uma vida constante de estudo, de relembrar, de aprender, de ver o que está sendo falado por aí, de perceber as realidades, de instruir o povo. Esse faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho é uma vida contínua de estudos. Estudar a palavra de Deus. Então, se nós desviamos deste foco, e isso vale para nós pastores, isso vale para os membros comuns da igreja, isso vale para qualquer pessoa, se nós, como igreja, deixamos de aprender a palavra de Deus, não nos interessamos mais pelo aprendizado da palavra, e eu não digo simplesmente o aprendizado teológico, mas eu digo o aprendizado piedoso, aquele aprendizado que não fica simplesmente na cabeça, mas vai para o coração, se torna nas nossas atitudes, são os nossos frutos. Se nós deixamos essa realidade distante, ou se distanciar de nós, muito provavelmente, em algum momento da nossa história, aqui do Tarumã, ou seja, de qualquer outra igreja, vai surgir sim algum falso ensino, algum falso profeta, alguma heresia, porque nós, o termo é pesado, mas nós relaxamos do aprendizado da palavra de Deus. E é basicamente isso que acontece, as pessoas estão aí aceitando qualquer ensino de homens lobo que se travestem aí como peles de ovelhas, porque simplesmente não conhecem a palavra. E não dão ouvidos à palavra, mas dão ouvidos ao ser humano. E nós bem sabemos que é maldito o homem que confia no homem. Por isso é preciso que nós tenhamos esse alerta hoje do Senhor Jesus. E eu diria que talvez hoje, Rev, não sei se você concorda comigo, mas hoje talvez seja ainda mais evidente os falsos ensinos. Porque naquela época, vamos ser bem honestos, né? Naquela época os ensinos se propagavam num discurso aqui e ali, de repente numa carta ou alguma coisa assim,
mas era uma coisa muito mais lenta, um negócio mais demorado, mais devagar para acontecer. Hoje não, hoje você abre o seu YouTube aí, você consegue aprender sobre qualquer coisa, você consegue ouvir sobre qualquer coisa, você consegue assistir qualquer igreja. Na verdade, não digo nem em português. Eu quero ouvir um culto em russo. Não vou entender nada, mas você pode. Acha uma igreja russa aí, né, e você pode assistir um culto em russo, em mandarim, em japonês, coreano, inglês, espanhol, francês, né, o que seja. Então, hoje em dia, o acesso à informação, a informações, ao conteúdo está muito mais evidente. E se nós não tomarmos cuidado em conhecer a palavra de Deus, muito facilmente nós podemos sermos engabelados. Nós podemos cair aí e de repente ouvir alguém falar, nossa, isso é muito bom, isso é muito bonito, mas não é a palavra de Deus. Então, hoje nós precisamos tomar ainda mais cuidado, esse alerta do Senhor Jesus, para que nós tomemos cuidado com os falsos mestres e com os falsos ensinos e ensinamentos, precisa ser levado muito a sério por nós. Pastor, nisso que você disse, acho que faz sentido pensar que antigamente, né, quando a gente não pensa numa sociedade com uma comunicação tão facilitada quanto a nossa, para você conseguir uma projeção suficiente para a sua heresia se propagar, era muito mais difícil. Hoje qualquer um pega o celular, grava um vídeo e começa um ensinamento novo e de repente pode conseguir seguidores e pessoas que começam a se interessar pelo que ele fala, né? Então, o nosso filtro precisa aumentar, porque às vezes você fala assim, eu quero aprender mais sobre um assunto, e aí você vai lá na internet e digita, quero saber mais sobre o fim dos tempos. Nossa, você vai aparecer tanta coisa. E daí como que você vai filtrar isso para você não beber de um conhecimento e às vezes gastar o seu tempo ouvindo alguma coisa que não é um verdadeiro ensinamento? Você precisa conhecer a palavra, né? Precisa voltar para a palavra. Então, realmente, o apelo é ainda mais intenso para os nossos dias, da necessidade da gente identificar quem são esses lobos aí, esses falsos profetas, né? Uhum. É isso mesmo. E um bom filtro que nós vamos ter é justamente esse que o próprio texto nos ensina, ali no versículo 15 mesmo. Ele vai nos dizer, olha, os falsos mestres, eles se travestem, eles parecem como ovelhas, mas no fundo eles são lobos. E aí no versículo 16 ele vai nos dizer como é que a gente conhece essas pessoas. Pelos seus frutos. Só que vamos combinar uma coisa, isso é um pouco subjetivo. Porque o Senhor Jesus, ele não diz quais são os frutos. Quais são os frutos que eu vou precisar olhar para a vida de alguém para perceber se de fato essa pessoa é um falso profeta, é um falso ensinador, um falso mestre? Como é que eu posso perceber quais são esses frutos? O Senhor Jesus não diz quais são, ele só diz, olha, pelos seus frutos conhecereis, mas quais são os frutos? Né? Como é que eu vou saber os frutos se o Senhor Jesus não explicou quais são os frutos? Mas na verdade ele explicou. E ele deixou bastante claro quais são os frutos. E esses frutos começam a ser explicados lá no capítulo 5. Bem-aventurado aquele, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A oração do Pai Nosso, toda aquela parte mais filosófica que nós vimos nos capítulos anteriores, no 5 e no 6, são os frutos. Então você quer reconhecer verdadeiramente um falso profeta, um falso ensino, você olha para esse texto, pega a vida dessa pessoa, pega os ensinamentos que essa pessoa tem passado e coloca sobre o filtro de Mateus 5 e 6 e 7 também. E aí você percebe, olha, essa pessoa não está vivendo isso daqui, então a coisa fica um pouco mais complicada. Veja que a coisa não é tão difícil, não é tão complicado assim de nós reconhecermos esses falsos profetas. Porque aqueles verdadeiros os verdadeiros mestres, aqueles que realmente seguem a palavra de Deus, esses são fáceis de reconhecer, porque eles seguem isso aqui com naturalidade. Eles vão seguir o que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte com absoluta naturalidade. Não vai ser difícil fazer isso. Não vai ser aquela pessoa meio duas caras, sabe como que você conhece a pessoa na igreja e depois da igreja ela é outra pessoa?
Isso não acontece com os verdadeiros cristãos. Isso não acontece com os verdadeiros profetas, com os verdadeiros mestres. Porque para eles, melhor, para nós, né? Senão eu estou me colocando numa posição difícil aqui. Mas para nós, é muito simples. Porque isso é natural, é a nossa vida. É exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos fez. Então é absolutamente simples e natural para nós. Agora, quando você vai olhar para o falso profeta, para o falso mestre, para ele isso daqui não é natural, sempre vai ser algo meio maquiado. Algo que vai ser levado de uma forma que, sempre que você caminhar um pouco com essa pessoa, você já percebe, não está seguindo muito bem a palavra não. É fácil. Como reconhecer os frutos de alguém? Veja se essa pessoa vive como o Senhor Jesus ensinou. E veja se essa vida, ela perpassa os muros da igreja. E ela vai para casa, para a vida, para os estudos, para o jeito que fala, para o jeito que come, para o jeito que se cuida, para o jeito que cuida da aparência, para o jeito que gasta o dinheiro, para o jeito que vai para as redes sociais. Então é sempre importante a gente perceber isso, se nós estamos realmente vivendo, né, aquilo que o Senhor Jesus está nos dizendo. Para nós vai ser absolutamente natural. Mas para quem não é crente, viver esse texto aqui não é absolutamente nada natural. Nada natural. E a pessoa vai cair eventualmente naquilo que ela realmente acredita, que não é nisso aqui. Então, quer conhecer o fruto de alguém? Basta perceber se a pessoa está vivenciando aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E olha que interessante, porque o texto ele é autoexplicativo, né? Ele vai nos dizer, olha, será que é possível, não como pergunta, né, mas uma afirmação, será que é possível que uma árvore que dê, como é que é o nome da árvore que dá uva que eu esqueci? Videira. Uma videira de espinho? Você já viu um espinheiro da uva? Não funciona. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Olha, o crente produz fruto de crente, o ímpio produz fruto de ímpio. Não tem como ser diferente. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você produz frutos segundo a palavra de Deus, ou não. Não tem muito o que fazer. Há um paralelo legal para esse texto dos falsos profetas e dos ensinamentos de ovelha, que está lá em João capítulo 10. Depois você pode ler, um capítulo meio longo, não vou ler todo aqui, mas ele nos fala sobre esta realidade do pastor, do verdadeiro pastor, e como que é possível reconhecer o verdadeiro pastor, e como que é possível reconhecer os lobos, que tentam se parecer com os pastores, que tentam se parecer com as ovelhas. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. É importante que a gente vivencie, como crentes, a palavra de Deus num estado tão íntimo que nós consigamos perceber, olha, não, esse ensinamento aqui não, esse ensinamento aqui não. Essa pessoa aqui não, ela não está vivendo de acordo com a palavra. Olhando para a vida dela, isso aqui não me parece com o Evangelho. Isso aqui não me parece com o Evangelho. O jeito que ela fala, o jeito que ela se posta, o jeito que ela prega, o jeito que ela ensina, o jeito que ela vive, o jeito que ela pensa, o jeito que ela se comporta, não me parece muito semelhante com o Evangelho, não. Só que nós temos uma coisa muito particular, mas é ao mesmo tempo muito complicada, porque assim, você já viu os falsos profetas? Se você entrar agora no nosso YouTube da igreja, o pastor Lucas está ali, não sei se dá para ver aí, Rev, mas provavelmente deve ter mais ou menos aí umas 40 visualizações. Entra numa igreja de um falso profeta para você ver quantas tem. Tem um fascínio, sabe como? Tem um fetiche, sabe por quê? Fácil. Porque eu não estou falando aqui, e eu sei que o Rev Tiago, o Rev Lucas e qualquer outra pessoa que vai subir nesse púlpito aqui, seja da nossa igreja ou de fora, não vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Você acha que eu quero ouvir o que eu estou falando aqui hoje? É lógico que não.
Eu quero ouvir sobre cura, sobre bênção, sobre as paradas que vão acontecer, a Ferrari amarela que vai chegar, entendeu? Eu quero ouvir um pastor dizendo que eu vou eventualmente ser rico, milionário, que eu vou ter todos os meus sonhos realizados. Afinal de contas, nós somos filhos do rei, não é verdade? É isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que quando eu tiver um sofrimento, o Senhor Jesus vai sanar o meu sofrimento num estalar de dedos. É isso que eu quero ouvir. Que eu vou ser consolado o tempo todo, que eu não vou ter problemas. É isso que a gente quer ouvir. Que nós vamos ser felizes, realizados plenamente o tempo todo, e nós somos? Nós somos. E eu diria que nós somos mais felizes e realizados do que as pessoas que buscam isso. Porque mesmo, ao contrário, porque quando essas pessoas que buscam uma felicidade passageira, terrena, que não é natural, que não foi feita para acontecer, ainda mais no mundo que a gente vive, caído, ou por... caído, mundo caído. O que acontece? Essas pessoas, se elas têm um sofrimento, nossa, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi, mas eu tenho certeza que você já ouviu pessoas que usam da palavra de Deus, usam da sua posição, do seu dinheiro, da sua fama, do seu poder, ou qualquer coisa assim, para chegar para alguma pessoa que sofre, a pessoa chega lá e fala assim, eu estou sofrendo, eu estou com uma doença, eu estou com algum problema, uma enfermidade, alguma coisa assim, e aí a pessoa chega para você e fala, não, isso é falta de fé. Toma banho, irmãos. Como é que alguém se sujeita a isso? Eu não consigo nem imaginar como é que alguém se sujeita a um negócio de, não, realmente é falta de fé. Para! Sabe por que a pessoa acredita nisso? Vou te dizer. Porque ela não entendeu que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não entendeu que a fé não é uma coisa simplesmente natural, que surge assim, que você vai atrás, né? Faculdade da fé, pós-graduação em fé. Não, você tem graus de fé, degraus de fé. Não, pelo amor de Deus, a fé é um dom de Deus, é um presente. Ninguém conquista a fé, é um presente de Deus. Só entende isso quem tem conhecimento da palavra de Deus de fato. E eu já vi pessoas, realmente eu preciso mais de fé. Fala, para, se toca, se enxerga, nasce de novo. Isso não é coisa de crente. O crente é aquele que olha para o sofrimento do outro, à luz da palavra de Deus, não, vem cá, eu vou te ajudar, vamos caminhar junto. Agora tem essas pessoas malucas aí falando, não, isso é falta de fé. Falso ensino. Só que as igrejas dessas pessoas, os templos, as igrejas, nem dá para chamar de igrejas, sei lá, mas olhando para essas pessoas, elas adquirem multidões. São seguidas, são idolatradas por multidões. E não necessariamente é porque o ensino é bom, mas porque elas falam bem, têm uma boa comunicação, uma boa aparência. Você olha, você não, né? Nós aqui não, mas algumas pessoas olham para a vida dessas pessoas e elas veem que, não, essa pessoa, olha, ela é bem sucedida, ela tem um carro do ano, ela tem uma boa casa, ela tem uma boa vida, ela parece, né? Ela tem aparência de feliz e tal. Só que aí quando acontece sofrimentos na vida de quem está buscando isso, a pessoa desiste, a pessoa é confrontada, ela não aceita ser confrontada, ela tem uma vida muito quadradinha, e se foge daquele quadrado, a pessoa entra em desespero. Agora, para nós que somos realmente cristãos, que somos verdadeiros crentes em Jesus, que somos satisfeitos em Deus, ainda que nós passemos pelo sofrimento mais indizível, pelo sofrimento mais, assim, a coisa mais absurda do mundo, ainda assim nós estaremos satisfeitos em Cristo. Porque a nossa satisfação não vem do dinheiro, da fama, da beleza, do poder, da glória, não vem do conhecimento, da sabedoria, dos bens materiais, das aparências, mas elas vêm exclusivamente da pessoa de Cristo. E esses são os frutos que nós devemos perseguir. E o que o texto nos ensina, queridos irmãos, é que uma árvore boa,
E aqui entenda, lógico que o Senhor Jesus está fazendo como se fosse uma parábola, né? Um ensino usando elementos da cultura daquela época, mas o que o Senhor Jesus está nos falando aqui é simplesmente, olha, um crente não dá mau fruto. Um ímpio não dá bom fruto. É só isso que ele está dizendo. Traduzindo para os nossos dias, para a nossa linguagem de hoje, né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo, olha, não tem condições. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é crente, ou não. Eu não estou dizendo aqui que crente não vai pecar, eu não estou dizendo aqui que crente é 100% santo, que não tem problema, que não tem dificuldade, nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que um crente vai seguir a palavra de Deus. E não sou nem eu, né? O Senhor Jesus está dizendo isso. Só ressaltando, a gente tem uma participação aqui também na igreja, mas eu queria aproveitar esse gancho do que você está dizendo, porque no começo você falou algo que é bem importante. Às vezes a gente fica com a ideia de que o parâmetro vamos ver se o fruto condiz com o discurso. E principalmente quando a gente vê esses pregadores da prosperidade, né, que usam da Bíblia para falar de coisas que a Bíblia não fala, você pode ter a ilusão de que o discurso e a prática combinam, porque daí se ele está prometendo prosperidade e ele é uma pessoa rica, próspera, você fala, funciona, né? Afinal, ele fala e o discurso bate com o que ele está vivendo. Mas o parâmetro é justamente o que o pastor falou no começo, que é se ele vive a vida que Jesus ensina, né? E não simplesmente se o discurso bate com a fala, mas se ele é um servo fiel de Jesus. Uhum. O pastor Tiago está aguardando ali para fazer uma participação. Eu vou meter o bedelho na sua aula de novo. Enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas que me vinha à mente, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina, sobre o que seria a falsa mensagem, ou o que seria esse falso profeta, né? E eu fui anotando algumas coisas e fiquei pensando qual é o motivo pelo qual os não cristãos são tão facilmente enganados por essa falsa mensagem, por esses falsos profetas, e qual é o motivo pelo qual o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, tomem cuidado com esses falsos profetas. A verdade é que esses falsos profetas falam de um Deus, falam de uma esperança, falam de uma suposta salvação. Ou seja, os falsos profetas falam de coisas que são supostamente boas. Uhum. Acontece que essas coisas supostamente boas são enganosas e mentirosas. É um falso Deus, uma falsa esperança, uma falsa salvação. Uhum. E a gente está vinculando isso à questão, por exemplo, da pregação da prosperidade, né? O pastor Lucas falou muito bem sobre isso. O dinheiro e a materialidade da vida é uma falsa esperança, é uma falsa salvação, é um falso Deus. Mas existem outras coisas também, né? Quando a gente olha para esses pregadores mais progressistas, né, da tolerância absoluta, isso daí para mim é uma falsa esperança, é uma falsa salvação, é um falso Deus. Né? E eu comecei a pensar aqui, eu cheguei a 4 coisas das quais falsos profetas fogem. A primeira delas é que os falsos profetas eles evitam pregar sobre santidade, retidão, justiça e a ira de Deus. Os falsos profetas eles evitam pregar sobre o juízo de Deus. Os falsos profetas nunca enfatizam a queda e a total depravação do gênero humano. E por último, e o mais importante talvez disso tudo, é que os falsos profetas sempre tentam diminuir a obra de Cristo, o seu sacrifício vicário, e a mensagem, e reduzem a mensagem do Evangelho a um punhado de palavrinhas bonitinhas. Então, enquanto você estava falando, eu fui meditando sobre tudo isso e lendo o que o texto estava dizendo, eu falei assim, sabe por quê? Porque são essas coisas que produzem bons frutos. Então, eles vão fugir dessas coisas. Agora, que a mensagem dos falsos profetas, ela é aparentemente boa, aparentemente esperançosa, aparentemente salvífica, isso pode ser.
E é por isso que Jesus fala para que a gente tem que tomar cuidado, né? É isso mesmo. Eu falei um pouco sobre isso, né? Quando a gente, de acordo com aquilo que os irmãos veem a gente pregando aqui na igreja, se a gente quisesse, de repente, falar, não, o foco agora mudou, não é mais pregar o evangelho, não é mais ensinar a doutrina presbiteriana, não é mais ser crente de fato, o projeto agora é crescer a igreja. Irmãos, se tem uma coisa fácil de fazer, é crescer a igreja. Não tem nem técnica para isso, é só falar um monte de besteira. É só falar um monte de besteira. Fala o que as pessoas querem ouvir, diga que todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, que vai dar tudo certo e coisa e tal. Aí quando a pessoa, depois de um tempo, chegar e falar, não, isso aqui não está funcionando, você chega para ela, olha na cara dela e diz assim, não, é falta da sua fé. É falta de fé, né? Você não está sendo muito crente, tem que estudar mais a palavra de Deus, tem que dar mais dízimo, mais oferta. Pronto, a igreja, bum, cresce. Agora, não é a igreja que cresce, não é verdade? Vai encher de pessoas esse lugar. Mas esse lugar, ele só é igreja quando os crentes se reúnem de fato. O dia que não tiver crente aqui, isso aqui não é uma igreja, só um lugar, um terreno construído, bonitinho e tal, mas igreja não é. Hoje nós só estamos em escola dominical aqui, nós tivemos culto público, porque tem crentes aqui. Tem pessoas que realmente creem nisso, creem na palavra de Deus, foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, não por homens. São pessoas que amam aprender a palavra de Deus, uns mais, outros menos, uns estão em outro nível, uns estão desistiram de aprender sozinhos, estão de repente, né, fazendo algumas aulas na FATESUL, estão indo mais além, outros ainda vão por esse caminho mais para frente. Então, nós estamos cada um num patamarzinho diferente, mas todos nós estamos buscando o Evangelho de Cristo, todos nós estamos buscando a vida do Senhor Jesus, sermos transformados de fé em fé, de glória em glória. Isso é um diferencial daquilo que essas outras grandes igrejas pregam. Eu posso falar um pouco sobre isso, irmãos, porque antes de vir para o Tarumã, eu estava num lugar onde se pregava essas coisas. Prosperidade, cura, libertação, e cair no chão, e os dons do Espírito, e ver os anjos subindo e descendo. Tinha essas coisas. Só que quando a gente olha, ou melhor, olhava, eu não, né, mas, tá, deixa eu falar, mas você... Quando a gente olhava, né, para as pessoas, para a vida das pessoas, as pessoas realmente ali durante o culto caíam no chão e tinha unção do óleo e o poder de Deus e as coisas, né, os anjos subindo, descendo, e a coisa acontecendo, e, né, curas e libertações, e choro e arrependimento de pecado e coisa e tal. Aí a pessoa saía de lá, passava uma semana e voltava. E tinha tudo isso de novo. Aí vinha, não, nós temos que nos arrepender do pecado. Aí a pessoa falava assim, não, eu me arrependo, sei lá, da minha idolatria. Aí na semana seguinte eu me arrependo da minha idolatria. Aí na semana seguinte eu me arrependo Não tinha mudança nenhuma. Era sempre os mesmos pecados de estimação. Era sempre a mesma vida. Era sempre a mesma realidade. Mas o poder de Deus estava fluindo, caindo no Espírito e a coisa acontecendo. Que poder de Deus é esse que não transforma ninguém? Tem cura, tem poder, tem libertação. Porque quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Pedro curando as pessoas, eu vejo Paulo curando as pessoas. Paulo não, né? Pedro não. O Senhor Jesus curando todo mundo através, talvez, desses homens. Eu vejo o poder de Deus no Evangelho. Eu vejo os dons do Espírito fluindo. Mas eu vejo vida transformada. Você não vê também, quando você olha para o Evangelho, você não vê vidas transformadas? Você não vê Paulo? Paulo era... Quem era Paulo, irmãos? Paulo era uma desgraça. Perseguidor de crentes. Um homem culto, inteligente, poderoso. Aí quando Paulo conhece o Senhor Jesus, ele se transforma completamente. É outra pessoa. Se você olha para Atos, você vê Paulo ali, é outra pessoa, tanto que as próprias pessoas... A Bíblia narra isso, quando as pessoas viam, quem é esse aí?
É isso que acontece de fato quando nós pregamos o Evangelho. O verdadeiro ensino do Senhor Jesus não produz prosperidade material. Prosperidade material pode vir do seu esforço, do seu trabalho, pode vir da vontade de Deus em te tornar uma pessoa, não sei se rica é bem a palavra certa, mas uma pessoa abastada financeiramente, mas isso não vem de graça. Não é assim, olha, eu vou te dar muito dinheiro, isso vindo do Senhor Jesus, né? Eu vou te dar muito dinheiro para que você realize todos os seus sonhos. Eu vou te dar muito dinheiro, é para que você invista na obra, invista no reino. Dinheiro não é à toa na vida do crente. Mas essas pessoas, quando pregam, falam, você vai ter muito dinheiro para que você tenha todos os seus sonhos realizados, para que você conquiste tudo que você quer. Não é isso que o Evangelho diz. Quando o Evangelho fala sobre as pessoas que foram curadas pelo poder de Deus, ela não fala no sentido de que essas pessoas são curadas e agora, né, viva aí a sua vida do jeito que você quiser. É curado para pregar o Evangelho. É transformado para pregar o Evangelho. Ganha prosperidade para pregar o Evangelho de uma forma que outras pessoas não poderiam. Para investir no reino de Deus, para sustentar missionários. É para isso que funciona, se Deus dá prosperidade para alguém. É sempre para uma vida transformada. Os frutos mostram quem nós somos. A forma como nós vivemos, como os falsos mestres vivem, demonstram quem somos. E aí a gente precisa de fato se apegar a isso que o Rev Tiago falou, a isso que a gente tem falado aqui, o que a palavra de Deus ensina. Porque se nós não nos apegarmos a isso, vai ser muito mais fácil, até para nós que somos cristãos, honestos, verdadeiros, que estamos tentando. Nós que estamos lutando contra o pecado. E você sabe que não é uma luta fácil, mas a gente continua sustentados pelo poder do Evangelho, sustentados pela pessoa de Cristo, convencidos pelo poder do Espírito, consolados e confortados pelo Senhor. Nós vamos de passinho em passinho chegando mais perto, seguindo o caminho estreito e não o caminho largo. É pelos frutos, é por essa realidade de vida, olhar para a vida da pessoa e perceber de fato se ela realmente está vivenciando o Evangelho, se ela foi transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. É isso que a gente deve olhar. E se a gente não atenta para isso, nós mesmos podemos cair na tentação, eventualmente, de partir para esse caminho, de ouvirmos aí um falso mestre e achar que é isso aí mesmo. Porque nós, agora, porque nós não, o motivo por que isso acontece é porque nós não estamos sendo sustentados pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Lembre-se, a palavra de Deus é alimento. É alimento. Tem uma contribuição do Gabriel aqui no YouTube já há algum tempo, mas eu acho que agora é o tempo mais oportuno para contribuir aqui e compartilhar o que ele manda. E ele mandou o texto de 1 Coríntios 11:19, que diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E aí ele mesmo diz: creio que Deus permite que heresias sejam pregadas para que os verdadeiros cristãos se manifestem. É isso mesmo. Que triste isso, né? Deus usa de alguns artifícios para nos convencer que parecem muito, muito tristes de fato. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Mas a questão é, elas vão acontecer para nos entristecer, elas vão acontecer para nos deixar com raiva, elas vão acontecer para nos deixar com o coração amargurado, ou elas vão nos acontecer, ou talvez não nos acontecer, mas elas vão acontecer justamente porque para que nós sejamos despertos para quem Deus é e para a sua palavra. Essa semana eu estava conversando com um casal de amigos meus e nós falávamos a respeito de alguns acontecimentos recentes, né, que aconteceram e tal,
e que fizeram com que houvesse meio que um êxodo de pessoas de algumas igrejas para outras igrejas. Isso presbiterianos mesmo, né? Aqui na nossa região mesmo. E aí, muita gente que passou por isso acabou ficando com o coração amargurado, triste, ficou com raiva, com ódio até, dessas coisas terem acontecido. Mas às vezes realmente Deus usa dessas situações para a glória dele. Parece no começo que não, né? O nosso coração fica realmente entristecido. Quando eu saí da igreja que eu estava, eu fiquei muito entristecido. Era muito difícil. Mas tem coisas que acontecem justamente para limpar. E nem só para limpar, mas às vezes para dispersar, né? Para livrar os crentes. Para transformar. Ou às vezes como a própria perseguição. O pastor Lucas conhece mais sobre isso, por ter uma vivência mais evangelística, né, ter um tempo maior de missões e tal. Às vezes acontece isso, não acontece, Eve? De Deus dispersar a gente, de Deus mandar, de certa forma, a sua ira para um lugar, porque os crentes estão muito acomodados. E aí Deus demanda da sua ira para que sejam dispersos, despertados primeiro e dispersos, para poder, sabe, para acordar assim, para a coisa acontecer. Porque às vezes é verdade, irmãos, a gente realmente, depois de um tempo, a gente, né, as coisas estão indo bem, está tudo bem, não tenho muito com o que me preocupar, a vida está indo bem, as coisas estão indo bem, a família vai bem, né, vai tudo bem. E aí a gente vai se acomodando, pode acontecer com qualquer um. Não é sina de ninguém, não. Pode acontecer com qualquer um de nós, até com nós pastores mesmo. Está tudo bem aqui com o Tarumã, então vamos seguir desse jeito mesmo, não vamos fazer nenhuma mudança, vamos seguir por aí. Às vezes precisa, de repente, né, aparece algum pecado, não, deixa, né, joga para baixo do tapete ali, porque, né, tranquilo, sossegado. Tá tudo indo bem, por que a gente vai mexer num time que está ganhando, né? Às vezes a gente mesmo pode cair nessa tentação. Mas mesmo que a tentação venha, nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E uma árvore boa, e eu acho que essa parte do texto, ela é assim, absolutamente maravilhosa. Até porque ela corrobora com a nossa própria doutrina, inclusive, né? A doutrina que a gente acredita, que a palavra de Deus de fato demonstra. Que é Deus que faz a coisa acontecer e não nós. Agora, o texto diz o seguinte: uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E o vice-versa também é verdadeiro. Não pode uma árvore má produzir bons frutos. Isso é perfeito, irmãos, porque é justamente um alívio para nós. Como é que eu vou saber, né, olhando para tudo os bons frutos? Porque uma árvore boa, ela não consegue dar maus frutos. Pode até tentar, mas não consegue, não vai, não é natural. E é por isso que o Senhor Jesus até usa essa frase, né? Você já viu um espinheiro dando uva? Não tem condições. O crente não consegue deixar de ser crente. Nós cremos nisso por causa de uma doutrina chamada perseverança dos santos. Uma vez crente, sempre crente, né? A gente usa para isso, mas ela é um pouco mais profunda do que isso também. Ela chega nesse aspecto. Um crente não consegue não ser crente. Não dá para não ser cristão a partir do momento que você realmente conhece o Senhor Jesus. Não tem como. Será que um crente pode deixar de ser cristão, né? Pode perder a salvação? Não pode, não é porque simplesmente não pode. É porque não é natural, é impossível de acontecer isso. Uma vez você conhece o Senhor Jesus, a sua palavra, não tem como largar. E é mais do que simplesmente não tem, passa a ser algo natural na nossa vida. Não tem como falar, não, hoje à tarde eu vou chutar o pau da barraca, vou pôr o pé na jaca, vou largar o Senhor Jesus, depois à noite eu volto para o culto. Não tem como.
Um crente verdadeiro não consegue nem pensar numa hipótese dessa. Não cogita isso, porque não faz parte da nossa vida. Então, para nós conhecermos de fato os frutos daqueles que são crentes, daqueles que são os nossos irmãos na fé, olhe para como as pessoas vivem o Evangelho de Cristo. Mas também a gente tem que fazer uma meia-culpa. Porque não adianta, como nós vimos no capítulo 7, no comecinho, não adianta eu ficar olhando para o outro e falar, olha lá, ó, não é crente, olha lá, ó, não é crente. Primeiro, a gente olha para nós. Primeiro eu olho para o meu próprio coração. Depois eu vejo se precisa julgar alguma coisa ou alguém. Alguma doutrina, algum ensinamento, algum profeta falso ou verdadeiro. Primeiro para o meu coração. Primeiro, se eu estou vivendo o Evangelho. Não adianta nada de... o irmãozinho lá está pecando lá. O irmãozinho lá está fazendo errado lá, corrupto, está fazendo isso, fazendo aquilo. Olha lá o que postou nas redes sociais. Isso não é crente. A gente precisa primeiro olhar para os nossos frutos. Porque os nossos frutos precisam falar. Depois a nossa boca pode julgar. Mas primeiro os nossos frutos. Por que ele fala, vocês precisam, ele está falando para os discípulos, né? Por que vocês precisam tomar cuidado? Não é que necessariamente tem que tomar cuidado com o falso ensino, tem que tomar cuidado com o meu coração. Porque antes do falso ensino está o meu coração. Antes de ensinar errado está o meu coração pecaminoso, que não está sendo controlado, que não está sendo doutrinado, que não está sendo transformado, que não está sendo disciplinado se necessário. Então, primeiro, a gente precisa olhar para o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida diante de Deus, a nossa intimidade? Como é que está a nossa vivência da palavra? Aí sim, puxa, eu estou tentando. Eu estou indo. De pouquinho em pouquinho eu estou indo. Não é fácil, mas eu estou indo. Aí sim a gente pode olhar, olha, aquele irmão, ele não está pregando o Evangelho, aquele irmão não está vivendo o Evangelho. Aquele irmão, aquela irmã, qualquer coisa assim, está em pecado. Só que eu não vou olhar apontando o dedo para o fruto do outro. Falar, o meu fruto aqui, o meu fruto tá top, tá show de bola. Mas do outro não. Eu vou olhar para o fruto do outro com o olhar de Cristo, com o olhar de construção, com o olhar de discipulado, com o olhar de pregação do Evangelho, com o olhar de intercessor, não com o olhar de julgador. É para tomar cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos profetas. Não é para ir lá e ficar apontando o dedo para eles. É para se afastar deles. Não é para condenar e julgar simplesmente, não nesse texto pelo menos, né? A gente tem que julgar sim, a gente tem que condenar sim os falsos ensinamentos. As falsas doutrinas precisam ser por nós declaradas que são falsas. Precisa, isso é nosso trabalho, nossa função. Mas o que esse texto nos ensina é que primeiro, para a gente fazer isso, a gente precisa olhar para o nosso coração e ver se realmente eu tenho vivido uma vida condizente. Primeiro eu preciso olhar para o meu coração e falar, não, eu sou crente. Eu conheço o Senhor Jesus. Aí sim eu posso me ofender com um falso ensinamento. Não porque, olha, está falando errado, está pecando, está fazendo errado. Não. É porque eu conheço o Senhor Jesus. Eu sei o que Ele ensina, eu tenho vivido o que Ele ensina. E aí sim eu preciso denunciar um pecado. Não simplesmente denunciar e ponto. A ponto dele, o problema é seu. É seu pecado, mesmo a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Não é assim. Mas o nosso olhar nunca é esse. O nosso olhar é sempre um olhar de compaixão. Pelo ímpio, pelo pecado, pela queda do irmão, ou pela queda... O ímpio nunca cai, né? O ímpio já está caído. Mas a gente sempre vai olhar, se for para um ímpio, com um olhar de discipulado, com um olhar do id, de Jesus. Se for para um irmão, a gente sempre vai olhar com um olhar de compaixão, de vamos caminhar junto, de discipulado, de vamos sair dessa vida, vamos abandonar esse pecado.
Vamos passar pela disciplina de Cristo. Bons frutos não estão ligados simplesmente a conhecer os falsos ensinamentos, os falsos mestres, e apontar o dedo para eles. Bons frutos começam no meu coração e no seu coração. De nada adianta a gente apontar o dedo para alguém se o nosso coração também é podre e não está sendo transformado pela palavra e pelo Senhor. Se eu não fui convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Senhor, de nada adianta ficar apontando o dedo para o outro. Eu também não fui, por que eu vou julgar o outro? Quer conhecer bons frutos? Nós precisamos dar bons frutos. E para darmos bons frutos, a gente precisa viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou até aqui para nós, em toda a sua palavra. Rev, temos alguma coisa aí? Oi? Sem participações? Sem participações. Temos só o pessoal saudando aqui, mas perguntas nenhuma. Eu estou satisfeito, irmão. Se ninguém tiver perguntas ou participações, podemos orar e encerrar a aula bem desafiados, eu acredito. É isso? Amém. Algum outro aviso, alguma outra coisa? Acho que não, né? Só o culto à noite. Isso, às 19 horas, culto transmitido e presencial para aqueles que fizerem inscrição. Eu não sei como estão as vagas, mas ainda se você conseguir fazer a inscrição é porque tem vaga. Então o link está lá disponível, né, pelos grupos do WhatsApp, e se você não está no grupo do WhatsApp, você pode pedir também pelas redes sociais, aí alguém vai entrar em contato com você. Vamos orar então, irmãos? Pedir uma gentileza para os irmãos que estão aqui presenciais. Vamos ficar de pé. Vamos orar juntos. Ô, Rev, você quer ter a bondade? Só para ser diferente hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque é o Senhor que nos ensina pela sua palavra, Deus. É o teu próprio Espírito que ministra ao nosso coração e fala com o nosso espírito e nos diz quem o Senhor é. Obrigado porque o teu servo, pastor Patrick, foi instrumento de Deus nessa manhã para nos ensinar, para nos lembrar de coisas tão importantes. Nos ajuda, Deus, a ter profundidade na palavra e a responder aos falsos mestres com a verdade da tua palavra. E que essa verdade esteja plantada no nosso coração, que seja o nosso anseio diário, que seja o nosso bem precioso, que nós possamos buscar a verdade para sabermos discernir o que é mentira quando ouvirmos a mentira. Sim. Que a tua igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina, simplesmente porque lhe falta profundidade, Pai. A tua palavra diz que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras, então que nós possamos viver uma vida de santidade, retidão, justiça diante do Senhor, pelo profundo conhecimento das Escrituras, pelo amor à sua palavra, e não só pelo conhecimento intelectual, mas para que nós possamos aprender e viver, responder ao Senhor com obediência a partir daquilo que nós temos aprendido na tua palavra, Pai. Nós não ansiamos por conhecimento intelectual, mas ansiamos por vivência, por transformação das nossas vidas a partir desse conhecimento. É verdade. Então, ministra mesmo ao nosso coração, que nós tenhamos a disciplina, o empenho, a diligência de buscarmos ao Senhor como algo realmente essencial para a nossa vida, Pai. Que não sejamos simplesmente frequentadores da igreja, ouvintes de momento, espectadores impressionados, mas possamos ser servos fiéis, comprometidos com o Senhor, Pai querido. Cuida de cada um aqui, cuida de cada família, abençoa o nosso dia que o Senhor fez, dia que separamos para o Senhor, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos traga de volta logo mais à noite, seja aqui, nesse lugar, separado para a adoração do Senhor, seja através da transmissão na internet, que nós possamos cultuar ao Senhor em tudo que fizermos, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.